Bíblia de Estudo da Mulher, Atos, capítulo 4. Pedro e João perante o Sinédrio. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, muito irritados porque eles estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então, os lançaram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número destes homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém seus principais, aos anciãos, os escribas, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos quantos havia na linhagem do sumo sacerdote. Pondo-os diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes respondeu: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, do modo pelo qual foi curado, seja conhecido a todos vós e a todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em nome deste é que este homem está curado diante de vós. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens iletrados e indoutos, se maravilharam e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Então, chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Pedro e João, porém, lhes disseram: julgai se é justo, diante de Deus, ouvir antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles os ameaçaram ainda mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus acerca do que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de cura. Depois de soltos, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos, pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e teu conselho tinham anteriormente determinado que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor,
Põe os olhos nas suas ameaças e concede aos teus servos que falem tua palavra com toda a ousadia. Enquanto estendes a mão para curar e para que se realizem sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Ao terminarem de orar, moveu-se o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A comunidade de bens entre os primeiros cristãos. Da multidão dos crentes, era um o coração e a alma. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era exclusivamente sua, mas todas as coisas eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o valor correspondente à venda e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia a cada um de acordo com sua necessidade. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e a trouxe o valor dela e o apresentou aos pés dos apóstolos.